Boa tarde, pessoal. Nós estamos em novembro de 2022 e eu estou fazendo esse vídeo aqui até num formato diferente daqueles com os quais vocês estão acostumados, para falar de um assunto que tem trazido bastante polêmica e, por sua vez, muitas perguntas aqui no escritório sobre o PDV que está sendo aberto aí na empresa onde vocês trabalham. Esse plano de demissão voluntária é diferente daquele feito em 2016. Nesse PDV está sendo tratada a questão de uma forma 100% transparente, tá? E o que difere também do PDV de 2016 é que hoje nós temos uma lei expressa na consolidação das leis do trabalho desde novembro de 2017, prevendo aí a regulamentação do Instituto do Plano de Demissão Voluntária. Estou falando do 477, do artigo 477B da CLT. Esse artigo, muito capcioso, ele fala que nos casos em que o plano de demissão voluntária é feito com a participação do sindicato e tem previsão em acordo coletivo, como nesse caso, uma vez que o trabalhador adira a esse plano de demissão, se ele pega o pacote, como vocês dizem, ele dá quitação do contrato de trabalho, ou seja, é proibido manter processos em curso ou então entrar com novos processos contra o empregador, de qualquer natureza. Se a pessoa pegar o PDV, se ele assinar o pacote, de acordo com a lei, a finalidade da norma é no sentido de que a iniciativa da demissão partiu do empregado. Assim sendo, esse trabalhador abre mão de qualquer tipo de garantia de emprego, da gestante, do cipeiro, do representante sindical, do acidentado, da estabilidade pré-aposentadoria, qualquer tipo de garantia de emprego. E mais, a pessoa não tem direito a entrar com um processo para rever PPPs para fins de aposentadoria, não pode questionar eventual abusividade de plano de saúde se eventualmente tem alguma ilegalidade, não pode buscar insalubridade, não pode buscar periculosidade, não pode reivindicar qualquer tipo de indenização decorrente de doenças ocupacionais ou acidente do trabalho. E o pior, para aquelas pessoas que eventualmente têm um processo em curso de responsabilidade civil, por exemplo, que tenham sido reintegrados e tem um processo andando ainda que não acabou por uma medida liminar, ou que estejam ativos, aqueles detentores de estabilidade que entram com um processo trabalhista buscando a reparação civil, até porque não pode esperar porque tem a prescrição, né, para entrar com esse processo, eles entram por força da Constituição, são obrigados a entrar com o processo trabalhista trabalhando. Essas pessoas que porventura assinem o plano de demissão perdem inclusive o processo trabalhista que está em curso. E aí é um problemão, porque muito provavelmente esse acordo coletivo que será publicado em breve, ele conterá uma cláusula específica para que essas pessoas que têm processo em curso dê quitação do processo. E qual é o grande problema disso, Luiz? Porque além de você, muito provavelmente, receber um dinheiro de incentivo à demissão num valor possivelmente menor do que aquele que você teria direito do processo de responsabilidade civil, desse valor, muito provavelmente como 1 mais 1 são 2, você terá que pagar o advogado que está tocando o seu processo trabalhista por conta do contrato de prestação de serviços que você tem com ele. Além do mais, esse trabalhador ele não vai conseguir recolocação no mercado, porque por essas lesões que obviamente essa pessoa tem, ela não conseguirá passar no exame admissional e não vai ter o subsídio do salário, vai perder os salários que ele tem assegurado até a aquisição de qualquer requisito para aposentadoria, ainda que não seja a melhor aposentadoria. Então, a decisão por aderir ou não ao plano de demissão voluntária é pessoal. Mas a pessoa que aderir, ela tem que ter a consciência, a ciência inequívoca de que ela não poderá buscar a justiça independentemente da gravidade de eventual direito que ela possa ter sofrido violação. Ela perderá o processo que porventura ela tenha em curso
E não adianta vir com essa história de que eu fui obrigado a pegar o pacote. Se eu não pegasse, já estava tudo assinado. Por quê? A partir de novembro de 2017, como eu falei pouco tempo atrás, de que a finalidade da norma é no sentido de que a iniciativa da demissão partiu de você, trabalhador, se você vem com esse argumento de que você foi coagido a assinar, a coação na lei, ela é mais ou menos assim: assina, senão você vai morrer. Se você tem a opção por assinar ou não assinar, ainda que a consequência por não assinar seja a demissão, você tem opção. Olha como que não resiste a primeira pergunta. Tá bom, senhor Joãozinho, você está falando para mim que você foi obrigado a pegar o PDV? O que aconteceria se você não pegasse? Eu ia embora sem. Então, o Joãozinho, boca aberta, como eu fiz a brincadeira agora aqui, ele tinha a opção por sair com um incentivo remuneratório e a opção de sair sem o dinheiro. Mas, Luiz, eu tenho minha conta, eu tenho isso, não estou falando que é a melhor alternativa essa que eu coloquei no meu exemplo. Eu estou falando qual é a finalidade da norma. A lei passa essa mensagem. Se o trabalhador tinha a opção de sair por iniciativa voluntária, ainda que ele seja um PDV, e optou por essa escolha que era melhor naquele momento, ele abriu mão de todos os direitos. Mas, Luiz, o processo não vai demorar? Poxa, mas se eu fosse mandado embora com uma doença, eu ia ter que ficar sem o emprego para, então, buscar a justiça e correr o risco de ganhar ou não o processo? Sei por que isso acontece. Primeiro, o PDV ele é facultativo. Nenhum empregador é obrigado a dar um incentivo na demissão. O PDV é sempre vantajoso para a empresa. Ela não está fazendo uma caridade, nenhuma empresa, tá? As empresas não fazem uma caridade de dar um dinheiro para o trabalhador sair. Isso é para reduzir o impacto social nos casos em que tem demissão coletiva. As empresas elas geralmente fazem isso quando elas estão adaptando o sistema produtivo para dar pulos de lucros maiores no futuro. Não é porque ela gosta de você. É um contrato, gente. Então, acorda para a vida. Isso é um contrato, tá? Então, não tem nenhuma caridade aqui. Então, você tem que pensar, se o PDV não existisse e me demitisse, o que você faria? Você buscaria justiça? Nesse meio período, como é que você ia se virar? É assim que você tem que se portar. Para aquelas pessoas que, eventualmente também tenham sofrido alguma violação de direito. Para aquelas pessoas que não têm nenhum problema para se aposentar, que o PPP está redondo, tudo insalubre, verdade lá, mostrando a sua verdade previdenciária, para você que não abastecia nenhum veículo com inflamável, para você que não tem contato com produto químico, ou tem contato e usa creme, passa até na cabeça, usa luva, para você que não tem nenhuma doença ocupacional, para você que não tem processo em curso, e para você que pretende abrir mão da sua estabilidade, a decisão é sua, tá? Então esse é um vídeo mais para explicitar a finalidade da norma, para mostrar que o PDV ele existe, ele dificilmente será anulado na justiça, porque ele está feito de uma forma clara, né? A empresa deixou claro que ela ia fazer o PDV, o sindicato deixou claro quais seriam os contornos dessa demissão em massa e não pediu autorização para ninguém, né? A empresa informou que ela iria fazer a reestruturação e é um direito que ela tem. A gente não, como eu falei tempos atrás, não vou me envolver na questão negocial e assim eu fiz, tá? Então, legalmente falando, o PDV é interessante para um determinado grupo de pessoas, mas para aquelas pessoas que têm um direito violado, nem sempre. Aí todo mundo deve estar se perguntando agora, mas Luiz, eu preciso pensar, eu preciso saber mais ou menos quanto eu teria para ganhar para eu conversar com a minha família para ver até que ponto seria vantajoso. Olha, a avaliação de caso para caso, ela é feita, como eu disse, de caso para caso. Mas, grosso modo, vocês podem ter uma ideia. Por exemplo, a insalubridade ela é calculada como? 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Então, nos últimos 5 anos, que é um prazo de prescrição, isso pode te dar entre 20 e 40 mil reais, bruto, né? Tirando aí os honorários de advogado e os impostos, né, que são recolhidos. O adicional de periculosidade, presta atenção em mim aqui. O adicional de periculosidade é 30% do salário base, que entra na base de cálculo de férias, fundo 13º, aviso prévio e DSR, se você for ouriço. Então você faz uma conta, o seu salário hora mais 30% vezes 200 horas por mês.
né? Os últimos 5 anos, você vai ganhar aí de 90 a 190, 200 pau, por exemplo. Uma revisão do PPP não tem valor econômico. Você vai ter que pagar para o advogado entrar com o processo para arrumar seu PPP. Da ação trabalhista da vida toda, em que se pede para que seja feita uma perícia de todos os postos de trabalho, comprovado aí o vício do preenchimento do PPP, o juiz do trabalho condena o empregador a arrumar o PPP para que o cara consiga uma aposentadoria. Ele vai gastar 10, 15, 20 com o advogado para fazer esse processo. Mas isso vai assegurar uma aposentadoria especial, muito provavelmente, para a pessoa, que vai trazer um valor, possivelmente, né, tem que analisar caso a caso, uma aposentadoria que pode chegar ao teto. E aí é um processo com zero valor econômico no processo trabalhista, mas a aposentadoria, ele vai ter uma remuneração correta até o óbito. E dano moral de doença ocupacional, aí é onde tem o maior problema, né? Porque o valor da indenização é calculado de acordo com o grau da incapacidade. Então, para você fazer sua conta, dano moral na Justiça do Trabalho hoje, infelizmente, é mais barato do que sujar o nome. Você perdeu um dedo, custa menos do que você ter o nome sujo, né? Porque o nome sujo, a indenização da Justiça dá em média 20 mil. Da Justiça do Trabalho você vê às vezes uma pessoa semi-morta ganhando 10 mil de dano moral. Mas assim, varia entre 10 e 40 mil, a média na Justiça do Trabalho, tá? Sempre lembrando que teve alteração em 2017 prevendo a forma de cálculo feita de maneira explícita, né? De acordo com a graduação. Se é uma lesão leve, média e gravíssima, varia de acordo com o salário que você recebe, mas é mais ou menos nessa média. E aí o dano material do pensionamento, do dano da pensão mensal vitalícia, você faz um cálculo você. Por exemplo, vamos supor que o perito do seu processo trabalhista diga que você perdeu 30% da capacidade de trabalho, 30% do salário até você morrer. Vale a pena para você? Não sei, me diz você. Qual é a sua perspectiva? Tá? Agora, para aquelas pessoas que têm garantia de emprego, para esses daí, posso estar enganado, porque cada um sabe a cebola que descasca. Mas para essas pessoas, PDV não vale a pena, porque além de não conseguir trabalho em lugar nenhum, ele vai perder o salário de agora até a aposentadoria. E por que tem um foco específico para essas pessoas que têm estabilidade? Porque a reforma da Previdência de 2019 fala que você vai ter que trabalhar até os 65 anos de idade. E se tem um acordo coletivo prevendo a garantia de emprego até a aposentadoria, até quando você vai ter que ficar lá? Até os 65 anos de idade. Ninguém quer que você fique até os 65 anos de idade. Não por acaso se fez um esforço hercúleo para mudar a cláusula do acordo coletivo, prevendo que as pessoas contratadas a partir de 2021 não têm mais estabilidade, a não ser nos casos de acidente de trabalho. De doença ocupacional são só 48 meses. Tá? É por isso, porque de tempos em tempos, fazendo essa reciclagem de pessoas, num futuro menor que 10 anos não vai ter mais nenhum estável no trabalho. Então, assim, estrategicamente, do ponto de vista administrativo, bobos são 6 que aceitaram, tá? Mas assim, a empresa ela tá fazendo o melhor para ela, né? Não para vocês, então não tem como criticar. E as pessoas que têm processo em curso não tem nenhuma alternativa senão não aceitar, né? Se caso tem algum raciocínio lógico, não aceitaria o PDV, porque se assim fizer, já tem que estar contando com a certeza de que terá que pagar o advogado da causa, muito provavelmente, né? Para não dizer 100% disso, sob pena de sofrer um processo de execução do advogado da ocasião, porque o cara trabalhou, né? E está previsto provavelmente no contrato. E além do mais, perde a estabilidade, perde o processo, perde o emprego e não tem nenhuma possibilidade de recolocação no mercado. Então, assim, não sei o valor ainda, né? Provavelmente vai estar para sair nesses dias aqui. Eu estou fazendo esse vídeo já meio que de pronto para dizer também que pouco importa o valor para mim. O que importa é a sua decisão, tá? E eu faço esse vídeo também como uma forma de até diminuir um pouco, responder as perguntas todas. Eu fiz uma lista aqui com o Renan, estava segurando para mim o papel, porque são as perguntas que eu tenho respondido esse mês de novembro todos os dias, várias vezes. Então esse vídeo talvez sirva para você tomar a sua decisão. Saiba, mais uma vez, que se você optar por aderir ao PDV, ótimo, faça o que o seu coração manda, mas não dá para entrar com processo na justiça em hipótese alguma. Tá? Então esse é o recado, espero que vocês e sua família estejam bem e, na dúvida, procure sempre seu advogado de confiança, porque o direito é para todos.